Ok, sejam bem-vindos ao Regra de Ouro. Nós estamos numa transmissão aqui meio translocada, numa sexta-feira, porque depois de muitas promessas, depois de muita briga, muita discussão e muito quebra-pau, nós vamos voltar com uma aventura de mistério. E para quem não sabe, Mistério é um sistema que estou desenvolvendo já tem um tempinho e eu quero lançá-lo se tudo correr bem, se tudo der certo e se as pessoas não me prenderem antes. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo, mas só dar aqueles remembers de início de vídeo, tá? Regra de ouro, nós falamos sobre RPGs, sobre mestragens e jogagens. Às segundas-feiras na Twitch nós temos o Papo de Mestre, com diversos assuntos, né, principalmente voltados para mestres e jogadores. Nós temos aí aventuras, o Marcelo Salada está narrando D&D quinta edição aos domingos. E eu vou estar narrando Mistério às sextas-feiras. Nossos vídeos vão para o YouTube também, gravados. O Papo de Mestre ele vai às terças-feiras. As aventuras do Marcelo de D&D vão aos sábados. Essas de mistério vão às quartas-feiras e todos os dias às 18 horas nós temos vídeo. Então pode ir lá, pode ver que você vai ficar satisfeito e vai se divertir. Bom, eu sou o Senhor Vermelho, Mr. Red, mestro há muito tempo, jogo quase nunca, mas essa é a vida de quem escolheu o caminho da mestragem. E para fazer essa aventura de mistério, que é mais um teste do sistema, eu fiz uma espécie de concorrência. Eu lancei um desafio onde as pessoas deveriam montar personagens baseados na pequeno contexto que eu mandei num formulário, e lá tinham coisas para confundir as pessoas, tinha até um teste de conhecimento de história para que a pessoa pudesse responder, só que isso não era parte da avaliação, tá? Qual que era o critério? O critério é a pessoa que fizer o personagem mais aproximado do que eu imaginei para a história baseada naquele contexto, poderia jogar aqui como o investigador. E nesta onda, quem fez o personagem mais próximo foi Ana Toledo, que está aqui. Muito bem-vinda, nossa jogadora. Se quiser falar, se apresentar, comentar sobre a vida, o painel político do país, pode, por favor. Boa noite. Pra quem não se lembra de mim, eu sou a pessoa que o pessoal do Regra de Ouro chama quando eles não têm ninguém pra chamar. Mas desta vez eu provei o meu valor, porque eu fiz uma ficha legal. E é isso. Bom, então bora lá. Vamos começar com o sistema, tá? E, como eu direi, em termos muito abertos, Mistério é um jogo destinado para aventuras de investigação, suspense e terror. Não necessariamente os três, tá? Mas pode ser um terror, um suspense, um drama, mas parte da investigação. A investigação é o cerne de tudo que a gente faz dentro da história. Principalmente porque o personagem, os personagens, são investigadores. Não, eles não precisam ser da polícia. Não, eles não precisam ser de uma firma particular. Significa que os personagens são pessoas comuns que, por algum motivo, algo misterioso cruzou com a vida delas. E elas se imergiram nessa história de maneira tão profunda que elas têm que resolver, nem que seja só para se afastar do problema. Então, é uma constante que a gente tem nas histórias que a gente vê e gosta de Stephen King, de Edgar Allan Poe, do Lovecraft, do Ambrose Bierce, de Agatha Christie e de mais um monte de gente. Até aquele do Anjos e Demônios, como é que é o nome dele? Dan Brown. Até o Dan Brown faz isso. Você tem ali o personagem principal, que é o cara que é chamado e tal, que é a história principal, né? Que é a trilogia do como é que agora esqueci o nome dele. Mas os livros principais todo mundo conhece, né? Anjos e Demônios, o Código da Vinci e o Inferno. Essa trilogia mesmo tem um personagem principal que ele já é um investigador profissional mesmo, ele já é uma referência no campo dele, mas sempre tem um personagem ali com ele que tá entrando de gaiata, porque se envolveu por algum motivo. No caso, o investigador, ele é uma pessoa comum,
quem já assistiu nosso canal, já assistiu a história da Fazenda Esmeralda. Na Fazenda Esmeralda, os personagens eram um arquiteto, um administrador, um contador, um caseiro de fazenda. Então, assim, não importa a sua origem, não importa o tipo de personagem que você queira fazer, ele tem condições de participar da história de alguma maneira, porque a história acaba girando em torno dele, tá? Quem assistiu a continuação, que é Recanto do Sol, nós temos uma aventura de um engenheiro e um jornalista, tá? Quem assistiu o Mistério em Onila City, o Marcelo montou um meteorologista. Ele montou um meteorologista para jogar e jogou, e seus conhecimentos foram úteis, ou seja, existe sim um padrão para que todo mundo participe, tá? Vamos agora a um critério legal. O mundo que é tratado, normalmente a gente indica que ele seja muito próximo da realidade, da nossa realidade. Pode ser uma história antiga, pode ser uma história moderna, pode ser uma história futurista, mas que ele seja real. Você pode colocar elementos de fantasia ou não, a escolha é sua, e sem a preocupação de ficha de monstro, porque o terror aqui é um conceito, não é algo palpável, não é D&D que você rola o D20 e rola dano, tá? É um conceito que você tem que ultrapassar, igual todo filme de terror que se preza, onde você tem que procurar uma saída mais do que vencer o seu inimigo. Ok? Então, horror cósmico também, o Cough Cat, também se enquadra. Na verdade, uma das grandes inspirações é o horror cósmico. No Fazenda Esmeralda, não era um horror cósmico, era um horror mitológico. É uma entidade mitológica que era o grande problema do negócio. Se era real ou não, fica para interpretação, porque tem gente que já viu as histórias e fala assim, pô, os caras estavam noiado, todo mundo alucinando ali. Mas a base era um terror mitológico. Mas cabe pra caramba. Enfim, a base é essa, tá? Bom, Ana, você quer saber alguma coisa que ainda ficou pendente antes da gente começar a montar o personagem? Eu acho que as minhas maiores dúvidas foram na própria montagem da personagem. Eu acho que a ficha, sim, ela é bastante intuitiva, mas eu queria entender melhor o que representa aqueles atributos, todo aquele conceito lá de humanidade. Eu acho que na minha cabeça de jogadora de D&D, algumas ideias são meio abstratas. Eu não sei se eu vou conseguir pensar no jogo. Quando a gente começa a lidar com pessoas de conhecimento, é quando a gente tem esse retorno, essa gratificação de ter atingido o ponto. Ana, é totalmente subjetivo. Porque os humanos não são exatos. Vamos então para a ficha. Vamos explicar, tá? Deixa aqui, porque aqui é uma coisa diferente. Aqui a parada é... Tá aqui, ó. Você tem acesso à ficha aí, Ana. Sim, senhor. Eu lembro de ter lido os personagens, eu lembro de ter classificado eles, de escolher de acordo. Eu não li quem fez, eu peguei só as montagens. Só que eu não lembro do personagem da Ana mais. E eu fiz questão de ver sem saber de quem que era, escolher e depois ver de quem que era. Porque aí a gente passou esse tempo inteiro, que foi mais de mês depois da escolha, exatamente para eu não ficar com essa imagem daquele personagem na cabeça. Nós vamos remontar ele agora, tá? Médio cientista cético. Você precisa ver um dos personagens, um dos arquétipos que eu exemplifico no livro é o terapeuta holístico. Nossa. Que você pode pensar que não se encaixa, mas ele se encaixa tão bem na história que você... Ele fica dando cristais para as pessoas? É porque é o seguinte, eles se ligam, como você falou, as características humanas, elas não são exatas, elas são muito subjetivas. Então, quando a pessoa se volta para esse tipo de abordagem do ser humano,
é uma abordagem de sensibilidade. Então, eles têm conhecimento, eles têm os estudos deles, tudo mais. Mas é muito na parte da sensibilidade. E é isso que é legal de trabalhar. Então, bora lá. Ana, você que vai mandar na produção do personagem. Você já conseguiu aí editar a ficha? Sim, estou colocando o nome. Senhoras e senhores, vocês irão conhecer Moisés. Moisés. Para manter a tradição de nomes bíblicos quando eu jogo no Regra de Ouro. Ó, deixa eu só ver aqui se eu mantive um probleminha com a fonte, tá? Que eu tô só verificando aqui. Porque, pra quem não sabe, eu não gosto das coisas misturadas. Eu gosto das coisas mais padronizadas. Bom, o nome do personagem é Moisés. Pelo que eu lembro, é 22 anos, não é isso? Ou ele estava formando, ou ele já estava atuando na medicina. Ele ainda estava estudando. Estava estudando. O cenário é o seguinte, galera. O ano é de 1900. Eu ainda estou decidindo, tá? Se é de 1900 a 1902. Na Bahia, na cidade de Salvador. Vai se passar na Faculdade de Medicina da Bahia, que foi fundada em 1809, eu acho, 1819. Que é uma das faculdades mais tradicionais do país. E a cidade de Salvador, nesse período, vai estar passando por um problema grave, tá? Que é um surto de febre amarela. E não vai ser uma coisa, né, igual foi na Covid, nem vai ser uma coisa igual a febre tifoide ou gripe espanhola, mas vai ser uma coisa que está afetando a população. E isso vai fazer com que a Faculdade de Medicina precise desenvolver mais rapidamente esforços para conter essa epidemia. Então, todo o foco da história está rodando em torno da universidade, né, da Faculdade de Medicina, e de tudo que influencia esse envolvimento médico-população. Então, jornalistas, qualquer um que saia do contexto de medicina vai ter que estar ligado diretamente com essa movimentação social da cidade, que é a epidemia que está se alastrando e mais alguns problemas legais relacionados à escola de medicina. Por quê? Porque fazer testes e estudar anatomia não é uma coisa muito legal. Então nós vamos ter aí uma crise com a Igreja Católica, uma crise social, nós vamos ter uma dificuldade de arrumar recursos para tratamento e outras coisas. Eu não vou abordar temas sociais sensíveis, eles vão ser citados, mas não vão ser abordados. Por quê? Porque eu acho que não merece uma abordagem superficial, uma coisa boba, tá? Então, porque o foco do jogo é a história, então eu acho que só ficar passando por cima seria quase um desrespeito, né? Por mais que não seja o tema da história, mas seria um desrespeito a gente não explorar. Então, uma história que explorasse isso seria o ideal. Como a gente não vai passar por isso, nós vamos só citar, vai estar lá, vocês vão ver, mas nós vamos focar na história. Segundo, nós estamos na sessão 0. Ana, tem alguma coisa sensível que você fala assim, ó, não quero que trata? Tipo 8 de janeiro, não quero que fale de 8 de janeiro na história. Olha, eu não acho que não tem nenhum assunto muito relevante que deveria ser, talvez, bloqueado ou suavizado na história. O Moisés, ele tem todo um contexto que ele vem da pobreza, ele vem de situações vulneráveis, mas não é nada que seja essencialmente delicado de se tratar. Eu acho que é o clássico jovem pobre que mudou de vida que tem no D&D de modo geral também. Beleza, eu posso explicar um pouco melhor depois. Nós vamos desenvolver, você vai falar muito dele, porque tem uma caracterização do personagem. Nós vamos fazer aqui um idealizário, né? Nós vamos fazer uma idealização de uma sociedade. Então, sabe quando você vai ver um filme que eles falam assim, mas não é assim não, como que todos os elfos não são brancos e tal? É porque elfo não existe. Então, nós estamos tratando o seguinte, nós precisamos de atores bons. Então, os atores bons vão fazer parte. Aqui, nosso mundo também é idealizado. Então, nós não vamos nos aprofundar nas questões sociais, nós vamos citá-las
Nós vamos deixar claro como é que era, mas nós não vamos aprofundar nesses assuntos. Então, não se espantem se tiver aí no ano de 1900 mais uma mulher em função de importância, ou que seja uma pessoa que vem de uma região humilde que tem um conhecimento maior. Não se espantem, tá? Se preparem. Então vamos lá. Moisés tem 22 anos. Como que você imaginou ele fisicamente? Só assim, por alto. Descreve ele pra nós, Ana. O Moisés, ele é um personagem mulato. Eu imaginei ele, e acho que foi uma comparação estranha, mas que faz sentido. Sabe toda a representação que se tem de Boto nos contos brasileiros, digamos assim? Alguém todo vestido de branco, com todo um certo charme, um molejo. Com Esse é o Moisés. aquela pele cor de oliva. Exato. Ele é aquele mulato que parece que tá brilhando a pele dele. Parece que ele pegou um bronze e ele simplesmente brilha. O cabelo dele é encaracolado, ele tem uma cicatriz aqui na região da costa do sobrancelha, um pouco por cima. Tá sempre numa postura madura, mas muito convidativa. Ele não causa problema também, todo mundo ele é por perto. E ele tem um posicionamento muito neutro. Parece que ninguém se incomoda com a presença dele. Ele não causa mal a ninguém. Consegue se interagir com diferentes tipos de pessoas. Ele confia muito das opiniões dele, porque ele não tenta realmente incomodar ninguém. Não polemiza. Ele não polemiza ninguém. Ele só quer estar lá, conversar com as pessoas, beber a cerveja dele, voltar pra casa. Beleza. Nós vamos desenvolvê-lo a partir de agora e essas informações serão transcorridas lá embaixo. Por quê? A ficha ela é bem inexata e lá embaixo nós vamos descrever algumas características do personagem que serão consideradas verdades. Então tem coisas que, se elas forem aprovadas de estar na ficha, não podem ser desfeitas. No livro eu falo assim: eu quero um personagem podre de rico. O mestre deixou? Deixou. Então, ele é podre de rico. E pronto, tá? Então, nós temos esses padrões. Vamos falar. Primeiro, nível 1. O personagem nível 1, ele é iniciante, tá? Ele começou agora. Nível 1, 2 e 3 é um personagem iniciante. O nível 4, 5 e 6, ele é um investigador profissional, ou seja, ele já é chamado para resolver situações. O nível 7, 8 e 9, ele é um personagem investigador experiente, já escrevem livros sobre ele. E o personagem nível 10, que é o nível máximo, é a referência, é o Sherlock Holmes, tá? Ele é o cara que todo mundo conhece uma história sobre ele, é o cara que é o Padre Quevedo, é o casal da Annabelle, é aquele pessoal que já passou, né, da barreira da literatura e todo mundo já ouviu falar sobre ele em algum momento. É o Poirot da Agatha Christie, então assim, é o cara que já sabe, tá? E o que o nível vai identificar para o personagem? O nível ele vai dar basicamente duas características para o personagem, que é a quantidade de pontos para distribuir nas características humanas e a quantidade de fatos de história. Como eu falei que o personagem é um investigador iniciante, profissional, experiente ou referência, isso é a classe do personagem. Ou seja, o Moisés é classe iniciante. Então ele vai ter o quê? 6 pontos para distribuir e um fato de história. O fato de história é o segredo do sistema. Durante a história, o jogador vai poder usar o fato de história uma vez, onde ele vai tomar a narrativa dele, na mão dele, e ele vai falar o que vai acontecer. O que o fato de história permite? Ele pode garantir um sucesso, transformando uma falha num sucesso. Ele pode evitar uma morte. Ele pode fazer um sucesso ser um sucesso fantástico. Ele pode ajudar a narrativa de uma outra maneira. Ele pode voltar uma ação. Ele pode reconstruir uma cena. Tá? O que ele não pode? Ele não pode interferir em outro personagem jogador, mas como nós temos uma aventura solo, tá tranquilo para Ana.
E ele não pode desvirtuar o cerne da história. Ou seja, se o que a Ana for usar do fato de história interferir nos segredos da narrativa, eu vou barrar. Eu posso adequar o máximo possível, tipo sim, mas eu não vou deixar ela fazer tudo isso. Por quê? Porque é a mesma coisa, você tá lendo ali um livro do Sherlock Holmes, e ele chega e fala assim, beleza, eu abri o livro e tá escrito o nome do culpado. Aí você fala, né? Aí não tem história. Perdeu a graça. Perdeu a graça, não tem história. Então, essas coisas não podem. E agora nós vamos aqui para a distribuição dos pontos, tá? São 9 características humanas. Ágil é destreza, agilidade, suavidade e furtividade. Tem outras coisas, tá? Mas o resumo é isso. Analítico é a capacidade de comparar, verificar a lógica, identificar os padrões. Científico é conhecimento, erudição, capacidade de formular, comprovar e refutar teorias. Combativo é a parte do combate, de ataque, defesa, de esforço, de resistência. Curioso é a sua capacidade de encontrar coisas. Então você vai procurar, vai encontrar, vai extrair informações. Físico são as suas proezas corporais, esporte, coordenação motora. Humanista é a sua empatia, a sua simpatia, o seu cinismo, as suas percepções do comportamento. Julgador é a sua capacidade de julgar, seja nas leis, na ordem, na organização, causa, consequência, moral e ética. E o social garante as interações, língua, cultura, diversão, entretenimento, lugar para visitar, turismo, tudo isso é aqui, tá? Então, qual que é o lance? O lance é, pelo que a Ana falou do personagem dela, ela vai distribuir 6 pontos nessas 9 características. Ou seja, vai ter um monte de características zerada, tá? Normal. A pontuação que ela pode colocar vai de 1 a 3. Então não pode chegar e falar assim, eu quero combativo 6. Não. É de 1 a 3. Só que existe uma regrinha nessa. Você pode transformar uma característica de valor 3 em valor 4, se uma de valor 0 virar menos 1. O que significa o menos 1? Uma vez só você pode usar. O menos 1 é um fracasso. Significa a total inaptidão da pessoa. Total. Tipo, eu tenho menos 1 em combativo. Eu vou apanhar. Dificilmente eu vou conseguir me defender. Porque eu não tenho treinamento, nunca me empenhei e nunca fiz isso. O cara, ele pode ser um vaqueiro, o cara pode ser um cara forte, o cara treina a cavalo, o cara sabe atirar, ele tem curioso alto, ele sabe se embrenhar no mato, ele pode fazer um monte de coisa. Só que o científico dele é menos 1, porque ele nunca foi para a escola. Então nós temos essas possibilidades. Para que serve isso? Primeiro, para dar força interpretativa para o personagem, porque ele tem um fracasso na vida dele. Existe uma coisa que ele realmente não sabe fazer. E ele vai melhorar uma outra coisa que ele queira. Então, é o balanceamento, tá? Através dessa informação, a Ana pode montar o personagem dela. O fracasso, o menos 1, é facultativo, tá? Ok. Aí vem a minha primeira pergunta. Por quê? O Moisés é o cara que cresceu nas ruas, porém, ele, a partir de uma oportunidade, ele conseguiu entrar na alta sociedade baiana, digamos assim. Ele teve acesso a boas escolas, bons estudos, e foi assim que ele acabou se tornando um estudante de medicina. Acontece que, neste cenário, por causa da infância dele, faz sentido ele ter uma habilidade mais com agilidade, com positividade, porque ele teve que sobreviver. Porém, a vida dele confortável tirou dele habilidades físicas. Então a minha ideia é, ele consegue se mover muito bem, mas ele não tem muito fôlego. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, faz. A ideia que eu tive é que ele, agora que eu sei dessa possibilidade do negativo, seria ele não ter uma boa habilidade física. Ele consegue até reagir bem por reflexo,
mas a longo prazo ele simplesmente se desgasta. Ele não tá mais acostumado, ele perdeu a tronqueza que ele tinha de viver nas ruas. Totalmente possível. Então, bora distribuir esses pontos. Bora. Só pra eu não dar uma de burra. Já pra começar, eu... já. Vamos lá no físico. Sim. No físico eu quero colocar o negativo. Eu literalmente põe o -1 aqui? Sim. Oh, vejamos. Como é que funciona? Oh. -1. Olha lá. Beleza. Faltam 7 pontos pra você distribuir. Nice. Disponível 6. Entendi, ó. Ficou? Ok, como eu falei, ele é um personagem, ele é um estudante de medicina, mas que ele tem muita habilidade de comunicação. Não no sentido de que ele consegue se comunicar em muitos idiomas. Na verdade, falar outros idiomas é algo que deixa ele um pouco desconfortável, porque a infância dele não foi uma infância tão bem regrada, então ele não teve tanto acesso assim a conhecimento. Como ele só desenvolveu isso depois, ele não tem grandes habilidades com outros idiomas. Eu diria que ele tem habilidade social, porque ele consegue se comunicar muito bem, mas especificamente quando se tratar de idiomas, a bonificação dele social não faria muito sentido. Por isso eu tô dizendo que ele tem um pontinho aqui em social. Só lembrar o seguinte, ele saber outra língua não precisa dele ter ponto em social, tá? Tudo bem. A ideia do social é porque ele... O fato dele ter vivido um tempo nas ruas, ele teve contato com conhece pessoas, a galera, por exemplo, de conhece os matriz lugares africana, beleza. Ele conhece a galera da mandinga, mas ele conhece a galera do bar, não sei o quê, mas ele também tem acesso às regiões mais sofisticadas. Ele cantarola um ponto indo pra faculdade e domingo ele tá na missa. Exatamente. Ele conhece a capoeira, mas ele também conhece vinho. Entendi. Tudo bem, ele tem um pontinho ali. Eu diria que talvez as duas maiores habilidades dele sejam as científicas e as humanistas, porque ele é um estudante de medicina. Então ele entende muito do conceito de ser humano, do cuidado, mas ao mesmo tempo ele também se preocupa muito com o aprendizado dele. Ele é bom de conta, ele é bom de guardar informações, e ele acabou, assim, o fato dele ter se ganhado um espaço, um acesso a uma outra classe social, foi porque ele mostrou que ele tem potencial. Ele se incomoda com essa sensação, mas ele reconhece que ele só chegou lá porque ele teve muita oportunidade dada por outras pessoas. E ele ganhou essa oportunidade porque perceberam nele um diferencial. Eu diria que ele tem 2 pontos em científico. Certo. E 3 pontos em humanista. Não, eu vou deixar desse jeito, só pra eu pensar um pouco melhor. 2 e 2. Você tem 2 pontos ainda pra distribuir. E você tem um personagem que tem erudição, conhecimento, tá? Depois a gente aplica de acordo com a... existe um pormenor que a gente usa no científico que chama especialização. Como ele é da área de medicina, acredito que a especialização dele é medicina. Então, sim, a medicina é o que ele faz. Por exemplo, mas o médico, ele entende de química um pouco, ele entende um pouco de física. Uhum. Então, a gente trata essas segundas, as segundas ciências, elas também são abordadas, só que ela não ganha toda a força dos pontos, tá? Então, vamos considerar que a especialidade dele é a medicina. Quando a gente pega o físico -1, ele não tem proeza corporal. Ele não pratica esporte, ele tem uma coordenação mais ou menos. Ah, mas espera aí, ele não vai fazer cirurgia? Não, vai. Por isso ele tem o ágil. Se o ágil dele é 0, é ok. Ele consegue ter agilidade, destreza, precisão, tranquilo, tá? Então, por isso que existe essa maleabilidade. Porque a pessoa, ela pode ser, igual você falou, ele é ágil, mas ele não é resistente, ele não... Né? Então o sistema comporta isso. Humanista é bacana porque o humanismo vai muito do saber falar certo, entender certo, mentir, entender de mentira, saber que estão mentindo, notar as emoções, passar as emoções, que é a parte de empatia, simpatia e percepções comportamentais.
Para um médico, a sensibilidade é importante. E o social garante a integração dele mesmo. As interações com as pessoas, línguas, culturas, diversão, é a pessoa que conhece muito. E em campanhas modernas, por exemplo, hacker, ele se especializa em linguística, porque a linguagem de computação é uma linguagem. Então o código, ele cai no social. Estranho, né? Mas faz sentido. Estranho, mas faz sentido. Exato. Bom, então você ainda tem 2 pontos para colocar. Esses 2 pontos. Eu estou pensando, na verdade, porque o analítico faz sentido também para o estudante de medicina. Eu colocaria um ponto aqui e um segundo ponto em científico. Porque assim, ele tem habilidade com agilidade, mas eu não acho que seja o ponto do personagem. Eu só falei do fato da agilidade para poder explicar o contexto de que o físico dele é ruim, mas ele não chega a ter tanto problema assim com a parte de agilidade. Eu tô só refletindo. Ok. Porque eu pensei em pôr um ponto em ágil e um ponto em analítico. Mas parece muito que eu tô tentando retirar pontos negativos, eu tô só pensando como combagem, não como... Pensa no personagem. Pensa no personagem. O Relic colocou aqui, ó. Como deve, estou revoltado. E como eu sou obrigado a concordar com isso. Mas ué. Linguagem, você é de humanas. Cara, é linguagem, cara. Programação é linguagem. A diferença é que o programador, ele entende de esquemas lógicos. Então, você entra com a parte matemática, com a parte de lógica. Mas é uma linguagem, cara. Não adianta nada você saber lógica, fazer 2 anos de filosofia aplicada e não ter a parte de linguagem. Ó, 1 de ágil, 3 de científico, menos 1 em físico, 2 de humanista e 1 em social, 100 pontos sobrando. Vamos ver se é isso mesmo que você quer, tá? Por quê? Porque a ficha não terminou ainda, a parte numérica dela. O personagem tem que ter uma especialidade e uma fraqueza. Ok? Como é que funciona isso? Tá vendo que cada característica humana tem uma sequência gigantesca de descrições? Lá no livro que você recebeu tem essas descrições. Porque você pode fazer um monte de coisa com cada uma dessas. E você pode fazer coisas diferentes para ter o mesmo resultado. Quer ver? Imagina um investigador de polícia, um detetive da polícia. Ele chega numa cena de crime que foi numa biblioteca. Beleza? Ele vai começar a olhar. O que vai ter ali no chão? Vai ter já marcado onde o corpo estava, cartucho de bala, vai ter risco, vai ter um monte de coisa ali. A galera já tá pegando impressão digital, já tá tirando foto, fazendo aquele negócio tudo. Só que o cara chega ali, ele dá uma olhada e ele vê que numa determinada estante, perto do corpo, tem 2 livros que foram tirados dali e estão perto dos pés do morto ali, onde ele estava. Ele vai ver que esses 2 livros fazem parte da mesma coleção. E ele já olhando, já vê o tema e já liga numa coisa que ele já tinha investigado antes sobre esse caso. E isso que ele está usando é analítico. Aí ele tá ali, beleza. Ele tá chegando lá, detetive, o cara já estudado, forense. Ele dá uma olhada ali, vê o corpo do cara, vê essa mesma cena, vê esses livros que estão ali. E ele vê que o cara que caiu, ele tá numa parte da biblioteca com livros científicos, livros técnicos, livros de mecânica avançada. E aí ele sabe que aquele cara ali estava trabalhando por uma pesquisa sobre o refinamento de algum componente ou uma droga. E aí ele já sabe que deve estar faltando um livro aqui, porque se esse cara está aqui é porque ele precisa de tal conhecimento para fazer o que ele estava querendo. E isso que ele está usando, científico. Se ele chega ali e dá aquela olhada, ele vê que a galera tá tirando as fotos, tá pegando tudo, ele começa a vasculhar ali também. Ele começa a ver se tem alguma coisa. Aí ele vê que tem um papelzinho rasgado ali no canto. Ele pega uma outra coisa. Ele vai juntando as pistas manualmente. Ele tá usando curioso.
Quando ele chega ali e ele dá uma olhada no cara caído, o cara não foi tirado, ele dá uma olhada, ele vê a expressão do cara e ele vê que o cara teve uma morte instantânea. E o cara parece que ficou surpreendido. E do jeito que ele caiu, ele não teve reação, ele não foi pra cima. Pode ser alguém que era conhecido dele. Isso é humanista. Ele chega ali e ele vê que o cara simplesmente foi pego pelas costas. Ou o cara foi pego de frente. Ou a intenção de quem fez foi essa ou essa pelo jeito. Isso é julgador. Ou seja, um personagem pode tirar várias coisas de uma investigação, informações de uma investigação, usando várias características diferentes dele. Quem vai definir isso é o jogador. O jogador vai usar a força do personagem dele para resolver problemas. Então, às vezes, o Moisés, ele não é bom ali na coordenação motora, mas o cara tem uma destreza e precisão que compensa isso. Ai, agora eu não sei como é que ele tá aparecendo aqui propaganda. Eu não consigo. Eu não estou com o módulo de moderador aqui para tirar. Enfim, bora lá. Então eu estou falando isso por causa do seguinte, Ana. Quando você tem esses números, eles significam que quanto maior o número você tem, maior é a chance de você conseguir sucesso, ok? Porque senão não precisava ter número. Uhum. O teste padrão de mistério são 2 dados de 6 lados. 2 dados de 6 lados. Para quem está vendo aí na tela na transmissão, tem 2 dados na tela. Para a Ana, eu sou um cara sacana, eu não mandei para ela a imagem, estou mandando agora. Então, são 2 dados que você joga para testar. Então, eu quero fazer um teste de ágil. Qual que é o teste de ágil? 2 dados mais 1. Eu consigo 10. Ok? Se eu fazer um teste científico, eu jogo 2 dados mais 3. Consigo 13. 13 é mais do que o máximo de 2 dados, ou seja, é um teste muito bom. Como que funcionam as dificuldades, tá? Eu quero andar e beber um copo d'água. É isso que eu quero. Eu quero ir lá no bebedouro, pegar um copo d'água e beber. Qual é a minha dificuldade? 2. E só passa. Que eu passo com 2 dados. Mas e se eu for um cara que eu tenho ágil menos 1? Eu posso tropeçar no caminho. É lógico, eu não vou fazer um teste para a pessoa beber água. Mas isso é um exemplo. E eu vou além. Quando a pessoa tem um fracasso, que é o menos 1, a pessoa não joga 2 dados menos 1. Ela joga 1 dado menos 1. O fracasso é um fracasso. Eu estou falando isso para você repensar seus pontos com a próxima etapa que nós vamos chegar, tá? Ou seja, quando a pessoa sabe que a resistência física dela é o ponto negativo dela, ela vai fazer ao máximo esforço para não depender disso. Ok? Você pode passar uma aventura inteira sem depender do seu físico. Mas se você depender, saiba que a pessoa que está contra você vai jogar 2 dados e somar um valor, e você vai ter 1 dado menos 1. Eu posso colocar o negativo em 1 e a fraqueza em uma outra habilidade? Não, se você tem um fracasso, você não pode ter fraqueza no fracasso. Ah, perfeito. Porque aí, mas você pode ter uma especialidade no fracasso. Ok. Você é Sou totalmente... ruim, mas apesar disso eu sei. Sim, exatamente. Mas apesar disso, tem uma coisa que eu faço bem, tá? E eu vou explicar isso agora.
Explicado isso, eu vou falar agora da especialidade do fracasso. A especialidade, ela é a mãe da necessidade. Porque ela dá um dado a mais. Então, um especialista em alguma coisa, por exemplo, eu sou um cientista 3, especialista em medicina. Então, para teste científico, para medicina, eu jogo 3 dados e somo 3. Lembra que a dificuldade mais básica é 2? O automático é 2, fácil é 5, difícil de empenho é 8, concentrado é 11, difícil é 14, 17 é quase impossível de você cumprir. Porque para você alcançar 17, ou você rouba usando as regras do jogo, que você tem meios de você fazer isso, tá? Eu vou falar depois. Ou você tem que ser especialista, porque você não consegue 17 com 2 dados. Tá? Ok? Então, essas são as dificuldades. Especialista ganha um dado. E a fraqueza perde um dado? Não. A fraqueza dá -2. Só isso. Então, se eu sou científico e a minha fraqueza é em, sei lá, matemática, se eu precisar da matemática, é o dado científico, que é 2 dados. Mais 3. Mais 3, menos 2. Ou seja, 2 dados mais 1. Então eu sou médico ruim de matemática. Mas quando eu jogar, eu consigo 6, mais 1, 7. Ok? Entendido? Eu entendi. Beleza. Olha só, sugestão de combo, mas... Nossa. Beleza. Agora vamos ver como é que funciona, tá? Cada uma dessas aqui... Deixa eu tirar o dado da tela, que tá tampando aqui. Cada uma das características humanas tem uma lista de especialidades, que é a mesma lista de fraquezas. É a mesma. O que você tem que fazer é escolher uma especialidade. Escolhe assim, eu quero especialidade para curioso. E você escolhe uma. E escolhe uma fraqueza. Escolhe uma. Ok. Eu tenho uma dúvida. Sim. O que você está interpretando como o conceito de imparcialidade lá no julgador? Imparcialidade. Vou recorrer à cola, porque eu não quero fazer com que você caia num vício de interpretação do mestre, tá? Que, aliás, aqui a gente não chama mestre, é narrador. É verdade, eu vi que era narrador. Não, mas tudo bem, eu falei mestre no início também. Imparcialidade pode ser descrita como a habilidade de avaliar fatos e conflitos com distanciamento emocional e justiça, permitindo resolver ou agravar disputas com base em percepções neutras, muitas vezes desconcertando os envolvidos ao colocar todas as cartas na mesa. É aquela pessoa que ela já entra na razão, assim, ó, pá, você tá errado, você tá certo e tal. Mesmo parecendo diminuída em relação a diversas outras especialidades humanas, a imparcialidade permite que o personagem tenha contato com as versões imparciais das pistas e acontecimentos, diferentemente dos demais personagens que podem receber informações enviesadas ou parciais. Perfeito. É mais ou menos o que eu tinha imaginado mesmo. O que acontece? Eu imaginei o Moisés com um ponto fraco. O ponto fraco dele é justamente que, dependendo da situação, ele perde a linha. Ele tem dificuldade de lidar com posicionamentos muito extremistas. Entendi. Por exemplo, ele é sanguíneo. Por exemplo, como ele teve uma infância e ele só conseguiu chegar onde chegou porque ele recebeu alguma oportunidade, ele tem muita dificuldade de lidar com gente que trata a criança como criminoso. Entendi. Ele não consegue ser parcial quando alguém fala sobre grupos vulneráveis. Entendi. Então a minha ideia é, ele explode dependendo da situação. Ele geralmente tem aquela postura imparcial, mas aí a fraqueza dele é justamente as circunstâncias mais específicas. É como alguém começar a falar bem do nazismo hoje em dia.
Você Entendi. tenta se manter de boa o tempo todo. Mas alguém falou, não, mas Hitler não era tão ruim assim. Você Entendi. não consegue manter. E isso é interessante, porque quando eu estudava no meu ensino médio, isso há muito tempo atrás, história, podia se falar numa outra conotação que era assim: o que ele fez funcionou para levantar a economia, ele tinha uma administração eficaz e tudo mais. A gente entendia. Hoje a conotação é totalmente diferente. Você não pode simplesmente acatar o que se fala, porque existem muitas conotações parciais e enviesadas. É exatamente isso. Ok, você que decide. E aí? Essa é a fraqueza. Então, As situações que ele não consegue ser imparcial. então a fraqueza dele é imparcialidade. Ou seja, quando ele pegar pistas, quando ele for ver questão de pistas, ele vai ter uma interpretação parcial, enviesada das coisas. Beleza. Às vezes ele vai interpretar errado porque ele tá meio emocionado com a circunstância. Ok. Agora, a especialidade. Depois que você falou o que significa a especialidade, eu estou repensando o científico. Porque se ele tiver especialidade na área de medicina, porque na verdade ele não é um grande cientista, ele não é um grande descobridor ou um grande interpretador de conhecimento. Pesquisador, ele não é um pesquisador. Ele não é um grande pesquisador. O que ele tem é acesso ao conhecimento. Especificamente em medicina, ele vai ter um conhecimento superior. Para mim faz mais sentido aumentar a especialidade e diminuir um pouquinho o ponto do científico. Vê como é que funciona, galera? Você pega uma pessoa que tem experiência em RPG, ela consegue fazer essa extrapolação. Por quê? Porque se tem outros jogadores aí que eles queriam botar E4, então eu vou botar E4, porque quando eu for jogar aqui, ó, ele vai jogar 5 dados. Mas se eu for jogar de combo, eu vou jogar muito mal, porque eu tenho ideias muito do personagem. Ele vai fazer coisas muito erradas, se prepare. E esse Ele vai pontinho, apontar o dedo na cara de alguém. Tá, esse temos pontinho sobrando. sobrante, Eu estou pensando em colocar. Eu tô na dúvida se faz sentido ou aumentar o ágil ou colocar, porque algo que eu não falei no início, mas que eu achei muito legal do mistério, é que ele pressupõe o personagem como um investigador. Porque alguns RPGs a gente tem uma dificuldade de dar aquele ponto de ignição. O personagem partir da rotina dele e ele entrar numa história. Sim. Mas no mistério, todo mundo já tem um pressuposto de embarcar na investigação. a história vai chegar nele. Sim, ele vai... Tira aquela situação meio desconfortável, às vezes, do mestre ficar tentando convencer o personagem dentro da história a participar. De fato, o narrador tem que fazer isso. Mas aqui já é pressuposto que ele tenha uma habilidade, ou pelo menos um interesse, ou mesmo uma necessidade envolvendo isso. Pensando nesse lado, eu tava pensando que talvez faria sentido ele colocar um ponto em curioso. Curioso. Por quê? Porque dentro de toda a situação que ele se depara, o motivo dele acabar se envolvendo nessas situações não é porque ele tem um grande nível moral que quer resolver os problemas, apesar de ele ser humanista. Ele também não é a pessoa que realmente entende da situação, um especialista em análise. Na verdade, o que acaba levando ele para isso é uma leve impulsividade do lado curioso dele. Sim. E a curiosidade, ela funciona de diversas maneiras diferentes no sistema, tá? Eu vou abrir a especialidade para vocês terem uma ideia de como funciona a parte do curioso. Fraqueza ou especialidade, tá? Lendas e curiosidades é aquela pessoa que ela gosta tanto de fazer essas pesquisas rápidas que ela sempre sabe alguma coisa sobre tudo. Então ela viu um documentário, ela viu um livro, ela leu uma revista, ela conversou com alguém. Então a pessoa ela é um porteiro. O cara é um porteiro. Ele tem lá o ensino médio, ele trabalha dia e tal, não sei o que, mas se chega alguém falando, e tal, eu tava fazendo um trabalho na faculdade sobre câncer e tal, e ele fala assim, descobriram tal coisa aí e tal, esses dias. Então o cara sempre tem uma informação sobre tudo. Deixa eu levantar Ele é o aqui. Blue... Qual é o nome? Blue Hand do Nerd, Jovem Nerd? Tipo isso, exato. Ele sempre tem, ele tá preparado, tá? Botei científico. Científico não, é curioso. Sorte.
Sorte é o encontrar pela sorte. Nós sempre vemos personagens assim em todas as histórias. A pista cai no colo dele. Tanto que tem uma restrição na regra quanto à sorte. Quando tem vários personagens, só um, se for escolher só um, pode ter encontrar por sorte. Forçar conversas. É você ficar puxando assunto e forçar a pessoa a acabar falando o que você quer. É aquela tia que no Natal ela quer saber tudo da sua vida e ela não para de te perguntar e te fazer falar tudo que você está fazendo. Interrogatórios. Interrogatório é quando você vai ser agressivo. Não quer dizer violento e dar tapa na cara. Mas é quando você é invasivo. Quando você vai perguntar até a pessoa responder. Quando você precisar levantar a voz ou obrigar a pessoa a responder, tá? Investigação. Um jornalista. Um jornalista é interrogativo. A investigação é você botar a mão na massa. Você vai lá cavucar, você vai lá mexer no lixo, vai abrir gaveta, vai ficar puxando coisa, vendo debaixo do tapete para você encontrar. Ouvir boatos é aquele que fica sempre nos lugares espionando. E ver detalhes é aquele que é o observador. Ele vai ver quando alguma coisa está diferente. Ele normalmente tem uma memória muito boa e quando alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está como estava antes, ele já vai perceber na hora o que é, como é, um arranhado, uma coisa fora de lugar, uma coisa que foi mexida, uma coisa que foi arranhada, se foi um desenho, foi escrito, ele vai saber. Ok? Beleza, então nós já temos aqui a parte numérica da ficha está montada. 1 de ágil, 2 de científico, mas especialista médico, joga 3 dados, 1 de curioso, entendeu o que eu falei? 1 de curioso, menos 1 de físico, 2 de humanista, fraqueza e imparcialidade do jogador e 1 de social. Agora a gente parte para a descrição do personagem. Você já tinha descrito o personagem, já tinha pré-criado ele. Agora você vai colocar aqui essas informações, considerando coisas da ficha que você não pode negar, tá? Tipo, você colocou científico 2, especialista médico. Aí aqui, por exemplo, em profissão, você vai falar assim, ele é jornalista. Por que ele tem o medicina 2 com... científico 2 com especialização em medicina, se ele é jornalista? Então você vai ter que explicar. Aí quando você vai criar, o segredo tá: se ultrapassar o limite do espaço, não vale. Ok, eu preciso dizer que estou colando, e aí eu tô procurando a minha resposta antiga, porque eu tinha gostado dela. Sim, você pode resumir, você não pode deixar coisa sem sentido, você não pode colocar abreviações, e não pode extrapolar o espaço. Agora você vai colocar gênero, idade e traços físicos. Por quê? Porque isso aí vai ser como você vai ser lembrado. Ele é um rapaz de pele meio oliva, chega a brilhar, bronzeado, tem um olho que é um castanho mel, que de longe você reconhece. Aí tá marcado o cara. Vai ser lembrado pela pele bronzeada e pelo olho cor de mel. Então, como é que funciona então o personagem Moisés? Depois ele vai ter um sobrenome, tá? Como é que vai funcionar o Moisés? Moisés é um personagem de mistério de nível 1, um investigador que nunca enfrentou um caso, acontecimento onde ele era ele estava no meio do turbilhão da trama. Por mais que ele seja iniciante no sistema como um investigador, não quer dizer que ele não sabe fazer nada, tá? Por quê? Porque ele é um personagem ágil, ele tem uma boa coordenação, ele tem conhecimento científico e especialização em medicina, porque ele vai se formar dentro de pouco tempo. Ele tem um ponto de curioso, só que ele é uma negação nas proezas físicas dele. Ele não é muito de praticar esporte, ele não consegue ter muita coordenação para corrida, para pular, para fazer essas coisas, né, de atletismo. Ele é humanista, ou seja, ele tem empatia, tem simpatia, ele consegue ter essas percepções comportamentais, e ele é fraco na parte
de entender as coisas de modo imparcial. Ele geralmente interpreta as informações de acordo com o viés que ele tem, ou o viés que ele acredita, ou por um viés que ele nega, né, que ele combate. Então, para ele sempre tem um lado as coisas. E ele tem social, ou seja, ele é um cara ligado, né, nas pessoas, na linguagem, na cultura e em tudo que envolve a sociedade. Ele é um homem cis de 22 anos, pardo, irradiando bronzeamento de praia, tem uma cicatriz sobre o olho direito e não costuma ser julgado à primeira vista, ou seja, aquele cara que passa e as pessoas não ficam tirando conclusões sobre ele. Tipo, admiram antes de julgar, vamos falar assim. Ele é bem visto e se mistura em diferentes ambientes da sociedade baiana. Ele foi criado numa igreja, fugiu do conservatório, porém ainda católico. Mantém-se neutro em conversas, exceto em grupos de amigos, onde pode reclamar das mazelas das desigualdades sociais sem medo de revelar sua origem pobre. Ele é estudante de medicina na Faculdade de Medicina de Salvador, hábil com reações rápidas de primeiros socorros e diagnósticos, se vira com o que tem para salvar uma vida, seja com medicina alternativa ou laboratórios vanguardistas. Ele é sustentado pelo padrinho Milton, que é editor do jornal à tarde, que ele tirou das ruas. Abandonado numa igreja, de onde ele fugiu, ele passou a viver como engraxate. Ao salvar Milton de uma obstrução na garganta, foi adotado em agradecimento. Ajuda marginais em moléstia e tem em Maninha, a cozinheira da mansão, sua referência materna. Seu traço marcante, ele não sai de casa sem o chapéu, e o trauma dele, ou a sensibilidade que ele tem, é que crianças nas ruas lembram de sua infância e da sua incapacidade de ajudar. Este é o personagem da Ana. Então, vamos lá. Eu vou agora ambientar vocês, tá? Faculdade de Medicina da Bahia, 4 de maio de 1900, aula 1 de anatomia do professor Gregório Naves Albuquerque, doutor Gregório Naves Albuquerque. O que é a vida? Ele diz o seguinte: ao refletirmos sobre essa questão, deparamos-nos com a complexidade vasta que perdura desde os primórdios da humanidade até a ascensão da ciência moderna. A vida, segundo a biologia, pode ser descrita como um conjunto de processos fisiológicos coordenados, nos quais funções respiratórias e bioquímicas possibilitam a reprodução celular, assegurando a continuidade dos organismos complexos e permitindo a manutenção da homeostase. No entanto, será que tal definição proposta pelos estudiosos de biologia é suficiente para abarcar o fenômeno da existência? Seria a troca de substâncias e a interação dos sistemas biológicos uma explicação completa para a existência humana? Se a vida é a interação de compostos orgânicos e inorgânicos, sustentada por condições ambientais adequadas, como a manutenção de um equilíbrio energético, o que podemos afirmar sobre a consciência? O que configura a nossa percepção do mundo? Não seria a vida, em sua essência, uma manifestação de forças que transcendem os limites da explicação natural? E, mais importante, como podemos traduzir estes fenômenos em métodos científicos? A maquinaria do corpo humano seria, de fato, apenas um mecanismo complexo, regido por processos químicos e físicos, ou algo além que define nossa capacidade de consciência e percepção? Então, essa aqui é realmente a introdução do game, tá? Essa é a introdução do jogo. O que é a vida? Sobre o cenário, o Brasil está à beira de grandes mudanças em 1900. O Império se dissolveu, dando lugar à República, que se erguia como uma gigante nas Américas. Salvador ainda carregava o peso de sua herança colonial recente. Com suas vielas estreitas, casarões barrocos, a cidade guardava segredos de um Brasil que tentava se modernizar em meio a epidemias, crendices e descobertas científicas. No coração dessa Salvador, a Faculdade de Medicina da Bahia era uma das maiores potências do conhecimento médico do país, mesmo distante das inovações europeias no campo da saúde.
Os médicos locais enfrentavam doenças tropicais desconhecidas e epidemias devastadoras, ao mesmo tempo que lidavam com a escassez de recursos financeiros e tecnológicos. A ciência começava a questionar os velhos métodos e se recusava a aceitar derrota diante do cenário que se impunha. Sem tecnologia, seria impossível preservar a saúde da população. Assim, novas teorias misteriosas e práticas inovadoras surgiam a todo momento, tornando Salvador um dos centros desses avanços médicos. A ausência de saneamento básico e precárias condições de higiene alimentavam a propagação desenfreada de doenças infecciosas. Vou só colocar aqui, de doenças infecciosas, me perdi. Ausência de saneamento, propagação desenfreada de doenças infecciosas. Epidemias como febre amarela, de 1850 a 1875, e a malária ceifaram milhares de vidas, tanto nas capitais quanto no interior. Enquanto isso, as faculdades de medicina enfrentavam a resistência persistente das camadas populares, que se agarravam a crenças ancestrais. Ainda assim, esse esforço constante resultou em descobertas cruciais sobre doenças tropicais e nos primeiros avanços da vacinação, como a fundação do Instituto Soroterápico Federal em 25 de maio de 1900, no Rio de Janeiro. A medicina brasileira dava seus primeiros passos rumo à vanguarda dos tratamentos modernos, embora os maiores mistérios da saúde continuassem a desafiar cientistas e médicos, que buscavam incessantemente respostas para um cenário repleto de incertezas. Em Salvador, 1900, a cidade está mergulhada em um surto de febre amarela, que se espalha sobre as ruas sob o calor sufocante da primavera e do verão. A Faculdade de Medicina da Bahia, um centro de sabedoria desde sua fundação, agora se vê sobrecarregada. O número de doentes cresce a cada dia e a demanda por médicos acompanha o avanço implacável da doença. Enfermeiros, enfermeiras e até mesmo estudantes são convocados para atender os enfermos, e a pressão sobre esses profissionais se torna insuportável. Sem tempo a perder, a faculdade passa a ministrar novas turmas de anatomia e patologia à noite, na tentativa desesperada de formar médicos para conter a crise. Enquanto isso, o terror da epidemia se alastra como fogo entre a população. Com o aumento da necessidade de corpos para as aulas de anatomia, necrotérios e hospitais são pressionados a selecionar novos cadáveres para dissecação. O que antes era uma prática acadêmica discreta, torna-se uma questão emergencial para os estudantes de medicina e profissionais da saúde. Sem alternativas, um comércio clandestino de restos humanos ganha força, alimentando os furtos em cemitérios. Escândalos envolvendo a obtenção de cadáveres inflamam a revolta popular, levando religiosos e setores conservadores a denunciar a profanação dos mortos. As tensões entre a faculdade, as autoridades e os líderes religiosos crescem dia após dia. Mas a verdadeira ameaça vai além de mortes visíveis. A febre amarela avança, transformando as ruas de Salvador em um campo de batalha silencioso. O medo se espalha e a cidade se divide. Enquanto alguns tentam conter o surto com razão e ciência, outros buscam culpados entre os considerados pecadores e profanadores. Jornalistas, professores, comerciantes, donas de casa, agentes públicos, mascates e cidadãos comuns se veem forçados a escolher um lado, combater a doença ou entregar-se ao pânico e à superstição. Agora, a Ana vai ter que tomar a decisão. E ela já tomou. Ela escolheu quem ela vai ser neste cenário. E este aqui é o conceito básico do jogo que a gente vai viver. Uma Salvador totalmente caótica por conta da doença e uma, entre aspas, guerra moral civil entre a ciência e a crença. E aí a gente vai ver como Moisés, um estudante de medicina da Faculdade de Salvador, vai se enquadrar aí no meio dessa bagunça. Cena dos próximos capítulos. Bom, basicamente é isso. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação, Ana? Aproveita agora. Não, vamos deixar para a próxima, para a sessão 1. Então, beleza. Então, para quem acompanhou a gente desde o início, tá sabendo tudo, conhece o personagem, viu a montagem do personagem do início ao fim, viu sobre o sistema, aprendeu coisas do mistério.
viu como é que é o cenário agora no finalzinho e o contexto principal, tá? Então você já vai estar preparado para começar sextas-feiras, 21 horas. A gente vai ter sessões. As sessões não são longas, não costumam ser, porque como vai ser uma aventura solo, as decisões são muito dinâmicas, não tem discussão, ela é bem rápida. E o Mistério foi um sistema feito para funcionar como um livro. Então as coisas vão acontecer. A gente sempre pula para os elementos, para os momentos que realmente precisam, tá? Então contamos aí com vocês. Esperamos que você acompanhe e comente, tá? Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, eu vou colocar a sessão 0 e as outras sessões também lá. Vai ter uma pasta, tem uma lista só disso, né? Vai estar separadinho para você. E eu espero, né? Esperamos vocês lá com seus comentários e suas análises do que pode ser, do que pode vir a acontecer nessa história chamada Icorum Thanatos. Muito obrigado e até a próxima.